que vêm para o Brasil apenas para se divertir. Outros vêm em busca mesmo de problema. O que muitos não sabem é que as questões envolvendo o estrangeiro vão parar nas mãos da polícia e da Justiça Federal. E quando isso acontece, entram em cena as leis específicas. Dependendo do caso, o torcedor pode ter que ir embora antes mesmo do final da Copa do Mundo. Quem pisa em solo brasileiro tem que estar ciente das leis que regem o país. Mas na prática essa teoria não funciona bem assim. Fomos às ruas para saber a opinião do brasileiro que tem acompanhado a Copa e as ocorrências envolvendo turistas de outros países. Eu acho que tem que cumprir a legislação brasileira, isso é óbvio. Eu acho que o estrangeiro, se é punido, é expulso, o Ministério da Justiça tem todo esse controle. A lei é para todos. Se a lei é para o brasileiro, tem que ser também para o estrangeiro. Quem comete algum ilícito aqui tem que ser punido. A gente, quando vai lá fora, a gente está exposto às leis deles. E aqui eles também têm que estar expostos às nossas leis. Essa advogada explica que, independente da legislação do país estrangeiro, as punições são severas por aqui. Um exemplo é o uso e a venda de algumas drogas permitidas nos Estados Unidos. O uso de drogas no Brasil é considerado um crime, não é liberado pela legislação brasileira. Por exemplo, na Califórnia, tem alguns lugares, algumas regiões que é permitido o uso. Inclusive é vendido na rua, normalmente em barraquinhas, como a gente conhece no Brasil as barraquinhas de venda de cachorro-quente. Lá o uso é liberado e é vendido dessa forma. Contudo, no Brasil isso é considerado crime. Então, se alguém for pego portando, usando, vai ser considerado crime e vai responder nos termos da nossa legislação. Durante o maior torneio mundial de futebol, muitos estrangeiros foram enquadrados em diversos crimes e até obrigados pela justiça a ressarcir danos materiais. Foi isso que aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza, onde 2 estrangeiros destruíram cadeiras do estádio e vão ter de pagar quase R$5 mil pelo prejuízo causado. Enquanto o estrangeiro agressor não ressarcir o erário, não pagar a multa, ele não pode sair do país. Então, eu acredito que seja um binômio efetividade e também para não ter essa ideia de impunidade internacional. O desembargador federal deixa claro que, sendo brasileiro ou não, a legislação é aplicada da mesma forma. Todos são iguais perante a lei, estrangeiros ou brasileiros, Então todos estão submetidos à lei brasileira e se praticarem qualquer ilícito, seja civil, seja criminal, responderão pelos atos praticados. Ninguém se escusa de cumprir a lei, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei como uma justificativa para a prática de um ilícito. Não existe essa possibilidade. Então, quer estrangeiro, quer brasileiro, estão obrigados a cumprir a lei e respeitar os direitos das outras pessoas, os direitos da coletividade. Alguns turistas passaram dos limites. Esse grupo de mais de 80 chilenos invadiu o Maracanã. Eles estavam revoltados por não conseguir ingresso para assistir ao jogo do time. Neste vídeo feito por um celular, é possível ver o momento em que os chilenos invadem o centro de mídia do estádio. Eles foram notificados pela Polícia Federal e tiveram 3 dias para deixar o Brasil. 60 dos 88 enquadrados no crime cumpriram esse prazo. Todos estão proibidos de voltar ao Brasil durante a Copa. Os chilenos que insistem em ficar vão pagar multa diária de quase R$9. O juiz federal Alexandre Vidigal explica que o valor baixo é estipulado pelo Estatuto do Estrangeiro, que é antigo e não condiz com a realidade. A legislação que define sanções ao estrangeiro em situação irregular no país é uma legislação de 1980, é a Lei 6.815. Essa lei, quando editada, foi editada prevendo sanções pecuniárias no padrão remuneratório vigente à época, que era o maior valor referência. Muito comum, inclusive, para a definição de sanções administrativas e muitas outras questões que o Estado exigia essa multa. Então, o que está desatualizado na realidade é esse parâmetro pecuniário. Essa turista carioca estava bem perto do estádio invadido pelos chilenos e custou acreditar no que viu. Foi uma confusão dentro do metrô, eles batendo no metrô, quebrando o metrô por dentro.
uma falta de respeito com o país. Eu acho que você está visitando, como eu do Rio estou visitando Brasília, eu acho que você tem que ter respeito pela localidade. Graças a Deus aqui foi perfeito, assim, a gente estava descendo a rampa falando isso. O jogo foi nota 10, a organização nota 10, não tivemos problema nenhum com o jogo, perfeito. Os torcedores foram enquadrados no artigo 41B do Estatuto do Torcedor, por invasão e tumulto dentro de instalações esportivas. Essa mesma lei que disciplina toda essa relação, né, desse ambiente desportivo, ela prevê alguns tipos criminais específicos. Dentre eles, incitar a violência, causar tumulto, né, invadir locais específicos e apropriados para os eventos desportivos. Outros turistas foram presos por vender ilegalmente ingressos para os jogos e falsificar credenciais para ter acesso ao estádio. No Brasil, o Estatuto do Torcedor classifica como crime vender ou fornecer um ingresso por preço superior ao indicado no bilhete. A pena nesses casos é de 1 a 2 anos de prisão. A autoridade policial vai ter que estar sempre atenta ao fato em si, porque você pode ter um estelionato, tipificação específica do Código Penal, né? Isso tudo ali da competência da Justiça Comum, né, do Estado, onde ocorreu esse eventual ilícito da falsidade do documento, né? Como você pode ter também uma atividade de venda de ingressos por terceiros, que nós conhecemos a atividade dos cambistas, e que pela legislação do Estatuto do Torcedor é uma atividade prevista como um tipo penal e com a correspondente sanção criminal. No Rio, a polícia prendeu 11 integrantes de uma quadrilha internacional de cambistas que conseguiram acesso a áreas exclusivas da FIFA. O grupo, segundo os policiais, faturava R$1 milhão por jogo com a venda ilegal de ingressos. Para quem não cumpre a legislação brasileira, existem 3 meios de retirada compulsória do país: a deportação, a expulsão e a extradição. Quem explica em detalhes o que isso significa é o juiz federal Alexandre Vidigal. A deportação é um ato administrativo da autoridade policial brasileira, né, vinculada ao Ministério da Justiça, que busca devolver, né, exigir o retorno de um estrangeiro que ingressou no país ou permanece no país de modo irregular. Tá? A deportação implica, de regra, em uma multa ao estrangeiro que está nessa situação irregular no país. Pagando essa multa, né, ou eventualmente sendo anistiado dessa multa, esse estrangeiro pode retornar ao país. A expulsão é um outro instituto de retirada compulsória, né, que já está relacionado ao estrangeiro que está em situação regular no país. Um estrangeiro que ingressou no país de modo devido, mas que aqui cometeu algum ato. E a expulsão diferencia da deportação porque a expulsão impede que esse estrangeiro retorne ao país. É evidente que esse ato comporta uma revogação, né, dessa punição, dessa sanção máxima, que é essa retirada do estrangeiro do território nacional. Está relacionado ao estrangeiro, né? Todo aquele estrangeiro que estiver no país, tendo entrado ou não regularmente em território nacional, e que algum país estrangeiro tenha solicitado ao Brasil, né, que entregue esse estrangeiro porque foi condenado no país solicitante, então abre-se um processo, né, um expediente judicial junto ao Supremo Tribunal Federal, com a intervenção do Procurador-Geral da República, para que esse estrangeiro então seja entregue ao país solicitante, que pode ser o próprio país de sua origem, né, ou qualquer outro país onde esse estrangeiro tenha cometido e tenha sido condenado por um crime.